Boa noite. Eu me chamo Ricardo Rachals, eu sou desenvolvedor da Concrete e hoje a gente vai falar de The Roots of Metal. E basicamente é Metal, que é a API gráfica da Apple. Não sei se todo mundo sabe, mas é uma API bem baixo nível. Então, sem trocadilhos, mas vai ser uma talk pesada. Basicamente, o que a gente vai falar um pouco? A gente vai falar o que é o Metal, um pouco da história da computação gráfica, algumas APIs gráficas, como funciona, o Metal, como que seria o Metal nos frameworks. A gente vai fazer um exemplo e outras aplicações do Metal. Então, antes de começar, eu queria dar um pequeno aviso que você provavelmente nunca vai dar import de Metal. O motivo é porque o Metal ele é um framework muito baixo nível. Então, em um app, 99% dos casos você não vai usar ele. Essa talk é mais uma talk de curiosidade do que realmente utilidade. Então, o que é? O Metal ele é uma API gráfica da Apple, foi lançada em 2014 e foi junto com o Swift. E o que ela é? Ela é uma interface direta para conversar com a GPU. Então, é você literalmente mandar comandos para a GPU para renderizar coisas na tela. Ela foi feita para a melhor performance possível em qualquer dispositivo da Apple. A Apple faz a questão de otimizar o máximo possível e ela só sabe renderizar coisas. Ela não é uma framework para você lidar com input nem nada. Ela é renderizar e desenhar coisas na tela. E ela é feita em C++ e muito provavelmente eles usam C e Assembly porque precisa de muita performance. E você só consegue usar ela em Objective-C e em Swift. Isso é ruim para quem é fora do mundo Apple, porque você quer fazer uma coisa cross-platform, geralmente está usando um C++ ou alguma outra coisa assim, e você vai ter que aprender uma linguagem nova. E aí, como que seria o Metal em umas aplicações? Geralmente você tem as aplicações que você está usando o UIKit, no caso igual que falaram, SwiftUI, e embaixo de tudo isso está o Metal, que ele está se comunicando com a GPU para renderizar cada coisa. E a GPU é o que realmente vai decidir quando que vai colocar alguma coisa na tela ou não. E antes de realmente aprofundar no Metal, eu vou falar um pouco da história da computação gráfica, porque nem tudo era tão bonitinho assim. Logo quando a gente começou com os primeiros computadores, a gente codava tudo assim. Era o terminalzão, que não tinha nenhuma renderização, e era isso, era tipo o estado da arte. Mas depois a gente foi começando a evoluir e a gente começa a renderizar coisas na tela. Mas ainda não era a renderização igual hoje em dia, que é basicamente instantânea. E no começo, cada empresa tinha a própria API gráfica. Então, a IBM tinha API gráfica, as outras empresas que produziam computadores, cada um tinha uma API gráfica. Então, se queria fazer um programa, você ia ter que reescrever com outra API, com outra linguagem. Era um trabalho desgraçado. Mas, na década de 90, uma empresa, que é a Silicon Graphics, ela tinha a própria API e ela falou, beleza, eu vou pegar essa API e vou falar que é o default da indústria e todo mundo vai usar. E assim surgiu o OpenGL. E aí o OpenGL ele veio exatamente para quebrar essas barreiras. Eu ia fazer uma aplicação e ia funcionar em qualquer lugar, porque ela é só uma interface. Mas nem todas as empresas queriam fazer isso. Tipo, a Apple mesmo é um exemplo que ela resistiu muito de adotar o OpenGL. Aí teve um cara que decidiu mudar tudo. O John Carmack. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um desenvolvedor de jogos e basicamente ele é considerado um dos melhores programadores de todos os tempos, porque ele foi extremamente influente, ele mudou muito da indústria, mesmo que você não tenha ouvido falar. Ele influenciou o nível que a placa de vídeo hoje em dia, várias coisas ele forçou para a indústria tentar alcançar ele. Ele é o cofundador da ID Software, ele criou Doom, Quake, Wolfenstein e basicamente criou o FPS, como que é hoje em dia. E quando ele estava criando o Quake, depois de ter feito o Doom, ele decidiu, eu vou usar o OpenGL e quem quiser rodar Quake implementou o OpenGL. E as empresas saíram correndo atrás para poder implementar o OpenGL para poder rodar Quake. E foi basicamente isso. Se vocês quiserem mais informações, tem um vídeo no YouTube, que é uma talk
da Apple, em que o John Carmack aparece, inclusive ele dá uma alfinetada no meio do palco na Apple. Então, é meio interessante de ver. Mas, tá, o que isso aí tem a ver? Isso era na década de 90. Os computadores eles eram ainda muito simples, muito fracos, ainda não tinham nível de renderização igual hoje em dia. E aí tinha um OpenGL, você conseguia fazer o que você queria, mas começou a chegar um momento que as placas de vídeo eram mais poderosas, você precisava mais renderização, você tinha animações melhores. Igual a gente vai, se você for olhar um site da década de 90 para um site atual, é uma diferença muito grande. Então, um programa de computador, a exigência é muito maior. E aí foi surgindo várias APIs gráficas. Atualmente, a gente tem muitas APIs gráficas, basicamente várias proprietárias. O OpenGL é uma das poucas que é aberta, que ela é open source, funciona em quase todos os lugares. A gente tem o DirectX, da Microsoft, o Metal, da Apple, o Vulkan, que é uma tentativa de substituir o OpenGL. Tem uma própria do PlayStation, tem da NVIDIA, da AMD e mais um monte. E tá, mas por que eu estou falando desse monte de APIs gráficas? Porque em 2018, ano passado, a Apple falou, eu não vou dar mais suporte para o OpenGL e eu vou só usar Metal. Então, se você quiser rodar alguma coisa, usa Metal. E o pessoal ficou muito irritado, porque vários jogos, vários programas eram feitos em OpenGL e ia parar simplesmente de funcionar. E aí agora eu vou falar o porquê disso. O OpenGL ele era uma coisa bem antiga. Ele foi feito para você renderizar. Geralmente, quem usava o OpenGL? O sistema operacional. Era uma coisa que estava bem escondida, e aí ele ia usar. No caso, se fosse um Windows, ele ia estar usando o DirectX. A Apple estava usando o OpenGL, por exemplo, para o UIKit, para o SpriteKit. Só que chegou um ponto que não estava mais tendo a performance que ela queria. E aí é o motivo do OpenGL. Ele é muito antigo. Ele é da década de 90. Você renderizar um 3D era basicamente um sonho. E qualquer aplicação séria atualmente, você não vai querer mais implementar. Tanto que é bem raro hoje em dia um jogo ser feito usando OpenGL. No caso, os jogos, eles geralmente como precisam de muita performance, eles vão nesse nível muito baixo. E ele é realmente mantido por código legado, que é para não sair quebrando um monte de programa. E a empresa que mantém o OpenGL é a mesma que está fazendo o Vulkan, que a Silicon Valley, a Silicon Graphics, mudou para a Kronos Group. E eles estão fazendo o Vulkan para poder substituir. Que, inclusive, o Vulkan é muito, muito baixo nível, mais ainda do que o Metal. E aí, já o Metal, ele é uma API recente. A Apple fez realmente focada no dia a dia atual. O que está acontecendo, qual é a melhor performance. Se você for ver, nesses últimos anos, a Apple está lançando iPhones muito poderosos e o OpenGL simplesmente não conseguia acompanhar. Ela está focando muito em realidade aumentada, em renderização 3D mais pesada, então precisa de alguma coisa que realmente foque na performance e não destrua sua bateria e consiga ficar bom. E ela dá muito mais poder para o programador. Enquanto, por exemplo, as linguagens de programações vai ficando cada vez mais fácil para o programador, as APIs gráficas é ao contrário, vai ficando cada vez mais difícil, porque você cada vez mais precisa de performance. E cada empresa grande, basicamente, tem a sua implementação. Por quê? Ela faz o hardware, ela faz o software, ela sabe qual a melhor forma de otimizar para a plataforma dela. E é basicamente isso. A Apple sabe como que vai rodar da melhor forma possível o código no iPhone, no Mac, no Apple Watch, no Apple TV. E não faz sentido ela manter um negócio legado que o pessoal só vai fazer porque é mais simples. E o Metal, ele sempre vai ser melhor do que o OpenGL. Então, foi por isso que a Apple colocou e ela começou a substituir, onde ela usava o OpenGL em todos os frameworks dela, para Metal. E, então, beleza. Como que funciona um pouco o Metal? O Metal, ele tem alguns passos básicos. Basicamente, você vai sempre criar um buffer de vértices. Vértices é o que você vai passar para desenhar na tela. Então, pode ser coordenadas, texturas, se for uma fonte, alguma coisa assim. Você vai carregar shaders, que são basicamente programas que a GPU executa. Você vai configurar o frame, como que ele vai renderizar, que tipo de cores ele vai utilizar e tudo mais.
E aí você vai criar um comando e fala, GPU, executa isso aqui, esse é o comando que eu quero que você faça. E aí, uma outra coisa bem diferente é que o método é bem diferente das coordenadas do UIKit e do SpreadKit. E entendendo isso, você consegue entender muita coisa do que realmente está no UIKit e SpreadKit. As coordenadas deles são normalizadas. Eles vão de -1 a 1, independente do device. Então, se você não fizer a proporção, vai ficar esticado. E tudo que não tudo que não está dentro dessas coordenadas nunca vai ser renderizado. Então, se você coloca uma UI view ou alguma coisa fora da tela, ela não está sendo renderizada porque é perda de performance. Às vezes a gente não percebe isso, mas quando você começa a chegar numa coisa mais baixa, você percebe que não faz sentido você renderizar uma coisa que não está na tela. E aí eu vou entrar um pouquinho mais a fundo na questão do GPU e dos shaders. O que é o GPU? Ele é uma placa especializada para renderizar. Todos os computadores têm, mesmo que você fale, o meu computador não tem placa de vídeo. Ele tem uma placazinha bem simples, só para poder renderizar as coisas mais básicas da tela. E ele realmente é pensado em fazer computações muito grandes, cálculos caros, cálculos que vão exigir muito do processamento. E ele é focado no paralelismo. Então, assim, você vai ter um cálculo que você consegue fazer, dividir ele em várias partes e calcular elas, independente de quando terminar, vai ser bom. É diferente da concorrência. A concorrência você espera que uma coisa termine para fazer outra. Paralelismo pouco importa quando acabe. E isso aí tira boa parte da carga computacional, porque a CPU ela já tem que lidar com muita coisa, e se você ainda colocasse a renderização nela, aí você vê igual aquele GIF que eu mandei, o triângulo renderizando bem devagarzinho. Mas a GPU ela não foi feita para você renderizar, para você fazer seu programa, o seu aplicativo em UIKit, além do UIKit. Ela é só feita para renderizar, porque essa questão de performance, de processar, a CPU geralmente ela é pensada nisso, em processar os dados. E apesar da GPU ser focada em gráficos, hoje em dia ela é utilizada para muitas outras coisas, tanto que geralmente quem lida com machine learning, redes neurais, utiliza computadores com GPUs para poder processar. E aí, basicamente, como que seria uma CPU? Um core da CPU, você tem um input, você tem a ULA, que é a unidade lógica aritmética, que é onde realmente faz a maior parte do trabalho, e ela realiza o output, que é, sei lá, eu fiz uma soma, o resultado vai sair. E aí é 1 por core. Então, se eu tenho um processador quad-core, vão ser 4 disso. Já a GPU, ela é a mesma coisa, só que algumas centenas. A GPU mais simples, ela tem uma média de 700 cores, e as mais complexas chegam até 4.000. Então, é realmente muito poderoso, só que para ter essa quantidade tão grande, tem que ser mais simples do que a CPU. Então, e aí o que acontece? Como que a GPU vai realmente saber o que fazer e tudo? Ela vai usar os shaders, que são pequenos programas que você vai fazer, você vai falar, calcula essas posições, vai calcular cada cor para cada pixel, e é assim que está por debaixo dos panos o que você está renderizando na tela. Eles são feitos em uma própria linguagem. Cada API tem uma própria linguagem. No caso do Metal, é a Metal Shading Language. Ela tem uma sintaxe baseada no C++ 14, que é a versão de 2014, tem uma mais recente. E não sei se vocês já viram, mas no Xcode você vai criar um arquivo e tem Metal File. É o ponto .metal, que é o shader, que inclusive a gente vai fazer aqui junto. E isso daí é realmente que você vai mandar para a GPU. E basicamente tem 3 tipos de shaders no Metal. O Vertex, o Fragment e o Kernel. O Vertex é onde você vai calcular cada posição do que você vai renderizar na tela. Aí depois tem o Fragment, que ele vai realmente calcular qual é a cor de cada pixel. E o Kernel, ele é pensado em outros tipos de processamento, como o caso, igual eu falei, do Machine Learning. Você vai utilizar um kernel, ele não vai ter nenhum output na tela. Você só quer processar, utilizar o processamento da GPU para fazer cálculos e outras coisas. E aí, como que seria o funcionamento da GPU, no caso mais focado no Metal? Você vai carregar o shader, o Vertex,
e aí você vai ver qual é cada posição que você vai ligar. Esse processo do tessellation, ele é calculando, você vai ter pontos na tela e ele vai ligar esses pontos. Então, se eu faço um triângulo, você vai ter 3 vértices e ele vai fazer o cálculo de como ligar esses 3 vértices. E o rasterization, ele vai descobrir quais pixels ele vai ter que pintar ou não. Aí depois, você vai utilizar o fragment shader, que ele vai pegar todos esses, para cada pixel, ele vai ser executado e calcular a cor dele. E aí depois ele vai realizar o output na tela. E aí, mais uma coisa, apesar do Metal ser bem baixo nível, a Apple fez um framework para facilitar o uso do Metal, que é o Metal Kit. Você consegue dar um import Metal, mas tem muito boilerplate code. São muitos códigos que você vai ter que ficar repetindo sempre. Então, tem o Metal Kit, que ele já roda em cima do UI Kit. Você vai ter uma view, que é herdada da UI View e tudo mais. Que mesmo que você não vá utilizar um Metal Kit, você vai ter que usar uma UI View. Não tem como você abrir uma janela no mundo Apple sem você utilizar um UI Kit ou agora o SwiftUI. E com isso você consegue utilizar em outros frameworks de renderização, como o SpriteKit e o SceneKit. Mas ainda tem um problema. Até atualmente você não consegue rodar uma aplicação em Metal no simulador. Você só consegue rodar como uma aplicação Mac, porque você realmente está rodando uma aplicação se não está simulando ela. Mas a Apple prometeu que no Xcode 11 você vai conseguir rodar nos simuladores. E eu estou supondo, não vi nada, mas provavelmente também você vai precisar ter um macOS Catalina para poder rodar. E aí, beleza, eu falei um monte de coisa de Metal e daí? Tipo, qual é realmente a questão do Metal? Então, eu vou falar um pouco do que o Metal está nos frameworks. O Metal está presente em todo o framework gráfico. Não necessariamente é o Metal que a gente está lidando quando está dando um import Metal. Pode ser, provavelmente, como todo framework da Apple, a Apple tem acesso a tudo. Então, ela pode ter um nível mais baixo e ela pode até utilizar não um Metal e uma própria API dela e a gente nunca vai saber. Mas ele é basicamente a base do UIKit, do SpriteKit e do SceneKit. Porque o que ele faz? Você vai criar as regras de como você vai renderizar algo na tela e você vai mandar, fala, renderiza. E a GPU vai lidar de algum jeito. Ele está escondido em várias camadas de abstrações. O Metal realmente que a Apple usa. E qualquer renderização, por mais simples que seja, um botão, sei lá, um texto, vai no fim utilizar um Metal ou uma API gráfica bem baixo nível. E aí, como que seria mais ou menos o Metal nos frameworks? Isso aqui é uma visão mais alto nível, pode não ser assim, mas você tem, no caso, o UIKit ou qualquer outro framework gráfico, ele utiliza o Core Graphics. E o Core Graphics, ele utiliza o Quartz. E, para quem não sabe, o Quartz é a forma mais baixo nível que tem de abrir uma janela no Mac. E o Quartz, ele se comunica com o Metal. Se você ficar dando o Command Option no UIKit e for indo até o fundo, você vai chegar no Quartz. E aí o Quartz ele vai importar o Core Animation, vai ser CA, eu acho, Metal Layer, alguma coisa assim, que é realmente onde ele comunica com o Metal. E agora eu vou dar um exemplo em que eu vou codar um pouco de Metal. Como eu disse, eu vou criar uma aplicação de Mac. É algo bem simples, eu vou pôr Metal exemplo e vai ser com storyboard e tudo mais. Eu vou criar aqui no desktop. Então tá, aqui a gente tem uma View Controller, é bem parecida com a UI View Controller, não é nada demais. E eu vou criar um arquivo Swift, vai ser a minha Metal View. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um import Metal Kit e eu vou criar a minha classe que ela vai herdar de mtkView. O que essa classe é? É só uma herança da UI View com aquele código que você sempre vai fazer do Metal já pronto. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui rapidinho o storyboard
e mudar aqui, opa, tirar aqui o zoom, por Metal View, que é só para quando ele for abrir, ele já vai abrir direto essa view. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o init de storyboard e agora a gente vai começar realmente a codar. Eu vou criar algumas funções para setup. A primeira é o setup básico. Aí eu vou chamar aqui. E aí, qual uma das primeiras coisas que você vai fazer? Toda Metal View, ela tem um device. E o que é esse device? Ele é uma referência lógica GPU. Então, ele vai pegar a sua GPU e vai usar. E eu estou falando, me dá uma referência GPU default do device. E isso aqui é quase que um singleton. A Apple recomenda que você só tenha uma instância durante toda a sua aplicação. Então, é meio singleton. Eu vou criar uma cor de fundo. E aí eu vou pôr uns valores aqui meio aleatórios. E aí agora, o que a gente vai fazer? Uma das primeiras coisas que a gente tem que criar são os vértices. Eu vou criar os vértices, que vai ser do tipo, vai ser um array de float 3. E algumas pessoas talvez já tenham visto o que é esse float 3. Esse float 3, ele é um tipo bem baixo nível, extremamente otimizado para você falar com a parte mais baixo nível do sistema. Então, ele é algo que você não vai usar muito. Ele é focado extremamente em performance. Então, é mais coisa realmente um método, algo assim que você vai usar. E ele é implementado utiliza a melhor implementação para cada sistema. Tipo, tem um código que você consegue achar no GitHub, que é um framework aberto, e lá tem um código C que chama o assembly. Você consegue dar uma olhada, se alguém quiser, depois eu mando o link. E aí a gente vai pôr as coordenadas do triângulo. Então, eu vou pôr o topo do triângulo. Como eu disse, as coordenadas são de -1 a 1 em cada eixo. Então, aqui seria a coordenada do topo. Aqui eu vou pôr a coordenada da esquerda. E aqui eu vou colocar um pouquinho abaixo do centro. E agora eu vou pôr a coordenada do ponto da direita. E agora a gente tem as nossas coordenadas. Mas beleza, como que eu vou passar isso daqui? A primeira coisa que eu vou criar é um buffer. Opa. E aí o que esse buffer vai fazer? A gente vai instanciar ele. E aqui a gente realmente começa a lidar baixo nível, porque o primeiro parâmetro é um ponteiro. Então, já dá para ver que é algo mais exagerado. E agora, eu vou utilizar uma coisa do Swift, que é saber como percorrer na memória algum tipo. Então, eu vou colocar como percorrer o float 3, e o tamanho dele vai ser a quantidade, vai ser tanto para percorrer um tipo float 3, vezes a quantidade de vértices. E eu não vou ter nenhuma opção. Agora, com isso, eu vou precisar criar uma outra coisa. Eu vou criar uma outra função, que é como que eu vou descrever o meu estado de renderização. Aí a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou importar os shaders. Então, vou pegar a minha GPU, eu vou colocar, me dê essa default library, é onde que ele vai pegar o código dos shaders. E eu vou criar um shader de vértice, que eu vou falar para ele fazer uma função. Mas tá, beleza, eu coloquei esse código, mas cadê o shader? Então vamos criar aqui um metal file, que vai ser shaders. E isso aqui é como que a gente vai criar um shader. A primeira coisa que eu vou falar é o tipo dele. Ele é do tipo vertex, que retorna um tipo float 4. São 4 floats. Eu vou colocar o nome da minha função.
E aí eu vou falar que ele recebe um parâmetro constante, que é um ponteiro de float 3. E aí vai ser do tipo. E aí onde que ele vai acessar? No índice 0 do buffer. E eu vou falar qual é o ID do vértice. E aí eu vou fazer algo bem simples. Eu não vou fazer nenhum cálculo nem nada. Eu vou só retornar o meu vértice. E esse último parâmetro eu vou passar um só porque ele exige mesmo. Então tá. Agora a gente volta aqui e eu sei como importar o meu vértice. Mas eu não sei se vocês se lembram, não tem só o shader, o vertex shader. Tem também o fragment. Então a gente vai criar o fragment shader. E aí eu estou colocando o basic, porque realmente ele é bem básico. E a gente agora vai criar o nosso shader para poder pintar as coisas na tela. Então ele é do tipo fragment, ele retorna um ref4, que basicamente é floats que ocupam metade do tamanho de um float normal. E aí eu vou pôr o nome da minha função. Eu vou fazer algo bem simples, eu só vou falar retorna 4 valores floats que sejam do valor 1. Então vai ser red, green, blue e alpha, tudo sendo blue. Ou tudo sendo 1, foi mal. Aí vai dar branco. E aí, beleza. Eu tenho isso daqui, mas agora o que eu vou fazer? Eu tenho que, agora que eu já carreguei meus shaders, eu tenho que poder passar ele para minha GPU. Então, eu vou criar um tipo que vai descrever o que exatamente é isso. Então, eu vou criar um tipo render pipeline descriptor. Ele vai, para cada pipeline, ele vai descrever o que vai fazer. Então, eu vou pegar e falar que todas as primeiras cores que eu for passar, ele vai ter um formato de pixel, que vai ser o tipo básico, ele vai interpretar como blue, green, red, alpha, e todos os valores vão ser do tipo de 8 bits. E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar a minha referência ao shader, aos dois shaders. E agora eu preciso criar realmente qual é o tipo que vai estar falando o estado da minha pipeline. Então vou criar um render pipeline state, que ele é do tipo render pipeline state. E ele é um try. Então, como ele pode soltar um erro, eu vou fazer e aí eu passo o que vai descrever como que vai ser o meu pipeline. E eu vou só dar um print no erro, porque aqui não está sendo nenhum código sério nem nada, então é só mesmo para ver se a gente não fez nenhuma besteira. E aqui eu vou chamar o... Opa. Ah, tá errado aqui. Agora vai. Create, pronto. Então aqui a gente tem dois métodos simples. Mas beleza, agora vamos desenhar realmente algo na tela. A gente vai chamar esse método, que ele é chamado 60 vezes por segundo. Que é geralmente daí que vem essas coisas de FPS e tudo mais. É quantas vezes ele vai renderizar na tela. O ideal aqui é 60 vezes por segundo. Se for um iPhone a partir do X, ele vai para 120 FPS. Então a gente vai pegar um desenhável, que é o que vai realmente desenhar, e um descritor do que vai ser renderizado. Então, esses tipos, eles já são default do MTK View. Se você não fizesse de uma UI View, você ia ter que ficar escrevendo essas coisas, instanciando, ia ser um trabalho um pouco desnecessário para fazer. Mas tá, agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar um buffer do comando. Mas antes de criar um buffer do comando, eu preciso criar uma queue, uma pilha de comando.
ver. Eu vou realmente criar aqui um. Beleza. Então agora eu vou criar uma queue, uma fila de comandos. E aí, beleza. Vamos instanciar essa fila. Eu vou pedir para o device, né, que no caso é a GPU, fazer essa fila. E isso aqui é um tipo de objeto que é muito custoso de ser feito. Então você vai instanciar poucos dele durante a execução do seu programa. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fila, me faça um buffer de comando, onde eu vou armazenar as minhas informações. E antes disso, antes de realmente começar a armazenar, eu vou falar para o buffer me dar um encoder, onde eu vou armazenar, vou codificar os dados de renderização. E aí eu vou passar o render pass descriptor. Agora realmente a gente vai falar para a GPU fazer as coisas. Então eu vou falar para o encoder que o meu estado da pipeline vai ser o que eu acabei de fazer na função acima. Eu vou falar encoder, que qual é o meu buffer. 7. E aí eu vou passar o buffer que eu criei. Ele tem um offset 0, porque às vezes você quer ignorar alguns dados que você está passando, e ele está no índice 0. E a gente vai falar qual tipo de primitiva ele vai desenhar. Você tem que falar para o método qual tipo de... como que você quer desenhar. Tem basicamente 3 tipos. A linha, pontos e triângulos. E como a gente está desenhando um triângulo, que é a coisa mais simples que tem de fazer no Metal, o Hello World da computação gráfica, a gente vai desenhar um triângulo. Aí, qual o vértice de começo? É o 0. E ele é a quantidade de vértices que eu declarei em cima. Agora, eu vou falar que eu terminei de falar o que é, e a gente vai falar para o buffer apresentar no que vai ser desenhável, e para o buffer fazer um commit das minhas mudanças. E tipo, foi muito código. Será que vai dar certo? Vamos ver. E é isso. A gente desenha um triângulozinho. Se eu maximizar, ele vai adaptar, porque ele está sendo calculado a partir de 1, como está normalizado. Então, se eu quisesse realmente que ele se adaptasse de acordo com o tamanho da tela, eu ia ter que pegar o tamanho da tela e ficar recalculando e fazer uma proporção. E é isso. E aí tem uma coisa bem legal, que eu vou falar só mais por alto. Você tem o debugger de GPU, que é uma câmerazinha que está aqui embaixo. E quando você clica, ele cria um snapshot e ele vai falar basicamente cada comando e cada coisa que está sendo feita. Isso é muito útil para quando você está com uma aplicação muito complexa. E então, basicamente é isso. Isso daqui é uma aplicação bem simples do Metal. E aí, agora, a partir disso, voltando aqui para os slides, o resultado é esse triângulo. Eu não lembrava quais eram as cores para fazer o tom meio rosa, mas basicamente é isso. Mas beleza. Quais são as aplicações do Metal? Eu fiz aqui um monte de código só para desenhar um triângulozinho e daí, tipo, no UIKit eu consigo fazer isso aí muito mais rápido. Então, porque o Metal é um API baixo nível, para que eu vou querer usar ele? Na verdade, tem muitas aplicações. Qualquer coisa de machine learning e visão computacional e redes neurais que você for fazer num computador Mac, você vai querer utilizar Metal, porque você vai querer utilizar a GPU para poder fazer os cálculos complexos. Acho que aqui. Qualquer coisa de gráficos em geral, gráficos mais pesados. Então, sei lá, se eu for fazer um Google Maps ou um Google Earth, que tem gráficos bem complexos, eu vou ter que lidar com Metal. Desenvolvimento de jogos. Se você quer fazer um jogo mais complexo, um jogo 3D, provavelmente você vai ter que programar em Metal.
qualquer problema matemático e físico complexo. Então, sei lá, eu sou um professor, eu sou um pesquisador e eu tenho meu Mac, eu quero fazer um cálculo mais complexo, que seja rápido, eu vou usar um método. Problemas que são naturalmente paralelos, porque basicamente o que acontece? O Fragment Shader que eu fiz, ele é executado paralelamente para cada pixel. Então ele vai, para cada pixel no Vertex ele calculou que seria preciso pintar. Então você consegue paralelizar muita coisa e eles vai executar muito rápido, porque pouco importa qual vai terminar primeiro. No fim, o importante é o resultado. Processamento de imagens, que acho que dá para ver bem claro, e redes neurais, como já falei. Muitas outras aplicações. Se você quiser, criar seu UI-Kit, você pode fazer com Metal. É um desafio legal, caso vocês queiram. E agora, antes de terminar, eu vou falar de um bônus. Caso alguém tenha interesse, isso aqui é um GitHub, de um projeto que eu estou fazendo, pessoal, que eu estou reimplementando o SpreadKit usando Metal. E é daí que eu comecei a aprender Metal, porque eu queria fazer uma engine e eu falei, beleza, eu vou aprender. E eu vou mostrar aqui ele agora. Deixa eu fechar aqui eu criei aqui um framework bem básico. Ele já está aqui aberto. E o que esse meu SpreadKit ele já faz? Ele já renderiza quadrados, triângulos e texturas na tela. Isso aí pode parecer pouca coisa, mas é um pouquinho trabalhoso. E eu criei realmente para ser bem parecido com o SpreadKit. Eu vou ver aqui, exatamente aqui onde estão os shaders. E para você ver, os shaders aqui são bem mais complexos. Eu crio structs para passar dados que tem cores e matrizes e muito mais dados. E aqui, por exemplo, é como que eu calculo as posições, porque eu já consigo mover os objetos na tela e isso daí realmente mudar. E aqui, por exemplo, como que eu vou calcular um círculo, que não é tão simples. Isso aqui eu não achei em Metal, eu tive que achar em OpenGL e tentar converter o código para a linguagem do Metal. E aqui, por exemplo, como usar textura, se eu estiver usando uma textura, se não tiver, e ele não for um círculo, eu vou desenhar só um quadrado. Porque no fim, toda textura, qualquer imagem, é um quadrado que você vai aplicar uma imagem em cima. Você desenha um quadrado e aplica uma imagem em cima. E aí aqui tem um exemplinho bem básico. Eu estava começando a implementar física, que é algo bem complexo. Na verdade, eu achei mais difícil a física do que renderizar. E eu vou rodar aqui com um círculo na tela. Opa, ele bugou. Isso aqui já aconteceu uma vez. Deixa eu fechar aqui tudo. Sim. Isso aí, realmente na outra vez que eu fiz deu. Eu não sei, agora eu estou pensando, pode ser o Zoom, porque na outra vez eu estava com o Zoom também e ele bugou. Mas é porque também tem a questão do Xcode Beta que ele não está funcionando. Mas vocês podem baixar que aqui, ele realmente está funcionando. Eu testei, inclusive, agora há pouco, quando estava ali sentado. Depois, quem quiser, eu renderizo fora aqui, que é de boa. Mas, assim, isso aqui é uma aplicação mais complexa, que é só um projetinho mesmo que eu quis fazer por diversão. E é possível fazer. Eu não vou tentar renderizar o Mario, porque ele vai bugar também. E tem também uma aplicação mais complexa, que você pode achar na documentação da Apple, que isso aqui é a questão de luz. Como você fazer luz no Metal. Vamos ver se ele consegue rodar. Ele falhou? Tá. Ele precisa de uma conta de desenvolvedor. E aqui tem os shaders. E são exemplos de shaders bem mais complexos. Como você pode ver, tem muito mais shaders. E, por exemplo, deixa eu pegar aqui um shader bem mais complexo. Tem vários shaders aqui que faz diversos cálculos e pode ser bem complexo dependendo do que você for renderizar. E vamos ver se ele termina aqui de buildar.
essa aplicação, ela tá meio lagada por causa do Zoom. Aqui o Maurício pode até confirmar que está rodando e está... Mas se quiserem, isso aí é tipo aberto da Apple. E é bem simples. Tipo, é basicamente a Apple ensinando como fazer iluminação. E aqui, por exemplo, se eu for utilizar o debug de GPU, ele é extremamente mais complexo. Você tipo, chega um ponto que você realmente tem que começar a agrupar as coisas para não ficar muito complicado e você conseguir se achar. Mas é o debugger mais completo que eu já vi, acho que mais até do que o Xcode normal. E agora, basicamente para finalizar, qualquer dúvida, esses aqui são os meus contatos, para caso queiram fazer alguma pergunta, sei lá, críticas, qualquer coisa, sintam-se à vontade. E basicamente é isso. Alguma pergunta? Pode falar. Vai fazer partículas também nesse Evokit? Então, ainda é uma coisa que eu quero fazer, porque o meu objetivo básico era renderizar alguns objetos e fazer o mínimo de física para poder já fazer algum jogo simples. Eu já consigo fazer um jogo, só que sem física. E aí depois eu quero aumentar com partículas, iluminação. Aí eu dei uma pausa para poder estudar física, só que acabou que a vida e você acaba se perdendo. Mas é porque física realmente é alguma coisa muito complexa para jogos e aí eu vou ainda... O meu objetivo é até final do ano ter uma versão que você consiga fazer um jogo nesse Sprite Kit. Só um comentário, um crossover digital, ok? O preview do SwiftUI ele é todo escrito em Metal. É por isso que ele é tão rápido e tão performático de você editar e ele já mexer do outro lado. Mais alguma pergunta? E como tipo, foi falado, assim, realmente Metal é o que a Apple vai estar investindo e vai ser o que vai ser usado mais para frente. Só uma curiosidade mesmo. Tu estavas colocando lá mostrando teu código, tinha float, float 3, float 4, float 2. Sim. Como tu sabes qual usar? Então, basicamente, por exemplo, o float 3 é porque eu estava usando coordenadas. Então eu sei que as coordenadas, como o Metal, ele por padrão ele é 3D. Então você tem o X, o Y e a coordenada Z. Então é por isso, quando é cores, eu vou utilizar um float 4, porque eu tenho o RGB e o alpha. Então é o tipo de coisa que você vai pegando. Por exemplo, se você for aplicar uma textura, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no meu Sprite Kit, eu utilizo um float 2. Opa. Eu tenho bem aqui, falando que o meu tipo é um float 2. E aí você vai vendo, de acordo, geralmente, com o dado que você precisa passar. Quantos tipos é? É basicamente um vetor de floats com a quantidade. Tem o float normal, que é só um valor, até o 4, que geralmente que você vai usar. Tem matrizes, 4x4, 3x3 e coisas assim.